família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa de futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está chegando aqui de forma aleatória, aqui é onde a gente fala sobre futebol africano, seleções africanas, clubes africanos e seleções africanas. E hoje a nossa pauta vai ser seleções africanas. Eu já sempre falo para vocês, sempre no começo, eu digo, deixa o like nesse vídeo já, porque o nosso conteúdo aqui nessa plataforma necessita do like de vocês. Se vocês deixarem o like, a possibilidade desse conteúdo chegar a mais pessoas que não conhecem o canal é muito grande. Então, faço esse convite para vocês e também para chegar lá na KTO, que é aqui, cara, a casa de aposta que patrocina o nosso canal, que acredita no nosso canal, e a KTO disponibilizou o cupom AFRICABR. Se vocês utilizarem esse cupom AFRICABR, na primeira aposta que vocês fizerem lá na KTO, vocês vão ganhar 20% a mais de grana para apostar. Sei lá, se vocês apostaram R$ 20 em alguma seleção africana, vocês vão ganhar 20% a mais de grana para apostar. Ou seja, vai aqui na descrição, não precisa de aplicativo na KTO, é só chegar lá e utilizar o cupom AFRICABR, que vocês vão estar ajudando principalmente aqui o nosso canal a ganhar mais investimentos, tá bom? Considere utilizar o cupom AFRICABR para ajudar aqui o nosso conteúdo independente, porque hoje a gente vai falar sobre eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. E se você estiver vendo, principalmente em 2023, ou 2024, ou 2025, ou 2026, esse vídeo é para você. Porque as eliminatórias africanas para a Copa começam agora em novembro de 2023 e vão até março de 2026, onde a última vaga de repescagem para a Copa vai ser definida. Mas como assim, Luiz? Repescagem? Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo basicamente não tinha repescagem. Eram seleções que jogavam os playoffs lá e definiam as 5 vagas, exatamente, né? Porque agora serão 10 vagas para o continente africano, 9 vagas diretas para o continente africano e uma para repescagem, né? Naquele modelo já do aumento de seleções, principalmente a partir de 2026 na Copa do Mundo. Então, nós vamos vivenciar um novo formato de competição dentro das eliminatórias africanas. 54 países, as 54 seleções. Repito, 53 agora, porque a gente teve a distância de uma seleção que eu vou explicar logo logo. Mas o ideal é o seguinte: 54 seleções para 10 vagas, 9 vagas diretas e 4 vagas para os playoffs. Se a gente for olhar historicamente, a gente vai ver que as eliminatórias no antigo formato eram uma das eliminatórias mais difíceis do mundo, porque a gente tinha, como vocês podem ver aí, as 40 seleções, né? Então a gente tinha cerca de 14 seleções que já caíam numa espécie de preliminares na fase anterior, e isso lá em 2022, até 2022, as eliminatórias, e aí a gente tinha as 10 seleções que conseguiam a melhor campanha em cada grupo, e ao invés dessas 10 seleções, por exemplo, irem para uma Copa do Mundo direto, porque antigamente até 2022 eram 5 vagas, essas 10 seleções se dividiam em 2 potes, eram sorteados os potes, e essas 10 seleções, né, 5 confrontos acabavam se enfrentando, e aí a gente tinha as 5 seleções, 10 seleções que iam para os playoffs, 5 conseguiam a vaga. E isso acabava tendo uma espécie de desigualdade e às vezes acabava sendo até cruel com as seleções. Quem é que não lembra em 2022 que a gente teve, por exemplo, Senegal e Egito, cara? A gente foi ter Salah e Sadio Mané decidindo uma vaga para a Copa do Mundo em 2022. Então, as eliminatórias para a Copa do Mundo até 2022 propunham essa espécie de mata-mata que às vezes era muito desigual, né? A gente podia ter um Senegal e Egito, por exemplo, decidindo uma vaga. É o que aconteceu em 2022. Agora, se a gente for ver essa fase de grupos que vocês estão observando aí, a gente vai ter 54 seleções, com exceção da Eritreia, tá? Alguns dias atrás desse vídeo aqui, a Eritreia acabou desistindo da competição por vários motivos, inclusive financeiros, mas também políticos. É um país ali que fica do lado da Etiópia, mas a Eritreia, por exemplo, ia jogar com o Marrocos na primeira rodada das eliminatórias africanas para a Copa, não vai jogar, então o último grupo do Marrocos vai acabar tendo 5 seleções. Mas qual é o formato novo agora das eliminatórias africanas? Serão os 54 países, né, 54 seleções, e, por exemplo, cada seleção que ficar em primeiro lugar já consegue a vaga direta para a Copa do Mundo, ou seja, as 9 seleções, tá, que conseguirem vaga nesses grupos aí, em primeiro lugar, já vão conseguir vaga direto para a Copa. E depois a gente tem os playoffs. Lembra que eu falei que tinha os playoffs lá no passado e era diferente? Agora vai ser diferente. Os playoffs, que vão ser para decidir a última vaga que vai de uma seleção que vai para a repescagem ainda intercontinental, vai ser os 4 melhores segundos colocados
vão fazer um playoff entre si, daí de volta, né, uma espécie de semifinal, aí vai para a final e a seleção que vencer esse playoff vai disputar a vaga na repescagem intercontinental contra alguma seleção da Ásia ou contra alguma seleção das Américas, por exemplo. Então, a gente tem esse novo formato das eliminatórias africanas que vai talvez colocar em par de igualdade grande parte das seleções. Óbvio que, tecnicamente, existem diferenças. É óbvio que o Marrocos é mais forte que a Eritreia, óbvio que a Costa do Marfim é mais forte que a Libéria, por exemplo, óbvio. Mas, pela primeira vez, a gente vai ter uma representação fidedigna das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Todas as seleções de elite, as seleções de médio porte e as seleções de porte menores, de menos tradicionais ou menos competitivas a nível técnico na seleção, vão para essas eliminatórias. E como vocês podem ver, a gente vai dar uma olhadinha aí nas eliminatórias da Copa Africana para 2026, e se a gente for dar uma olhada, a gente tem um grupo A com Egito, Burkina Faso, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Etiópia e Djibouti, tá? Lembrando que o Egito não foi para a última Copa do Mundo, tá? Como eu disse, perdeu a vaga lá para Senegal e agora tem a chance de conseguir, por exemplo, uma vaga direta para a Copa do Mundo, né? O Salah voltando a uma Copa do Mundo, quem sabe lá em 2026. Aqui eu já coloco o Burkina Faso possivelmente como uma seleção que vai disputar nessas eliminatórias aí junto com o Egito para uma vaga direta, ou quem sabe o Burkina Faso ficando entre os melhores segundos colocados, indo para aquele playoff para tentar uma vaga direta. E a gente tem Guiné-Bissau, Debassiru Candé, Serra Leoa, Etiópia e Djibouti, né? A gente tem o representante do chifre da África ali, né? A Etiópia e o Djibouti. No grupo B, a gente tem Senegal, República Democrática do Congo, Mauritânia, Togo, Sudão e Sudão do Sul. E aí, curioso, né, que a gente vai ter, por exemplo, a presença dos dois Sudões, né? Sudão e Sudão do Sul já foram o mesmo país. A nível de curiosidade, o Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo. O Sudão do Sul conseguiu a sua independência lá por 2013, se eu não me engano. Teve depois uma guerra que eclodiu, uma guerra civil que deixou muitas pessoas sem vida, mas o Sudão do Sul hoje é o país mais jovem do mundo. Então, vai aí basicamente para sua primeira fase de grupos de eliminatórias da Copa do Mundo e nós teremos o grande clássico Sudão e Sudão do Sul. O Sudão, né, que infelizmente passa por um conflito civil, já completou 6 meses no último mês, inclusive 6 meses de conflitos civis entre o exército sudanês e as forças rebeldes paramilitares lá do Sudão, e então a possibilidade é que a gente não tenha os jogos do Sudão no Sudão. No caso do Sudão do Sul, a gente vai ver ainda se vai ter algum jogo no Sudão do Sul, possibilidade é que tenha algum jogo no Sudão do Sul ou em algum país vizinho que não seja o Sudão, evidentemente. Então, nesse grupo B, a gente vai ter essa possibilidade aí, cara, de ver 2 jogos entre os Sudões, Sudão e Sudão do Sul, que vai nos colocar uma perspectiva histórica bem interessante aí de 2 países que já foram mesmo, o Sudão do Sul que se desagregou, digamos assim, do Grande Sudão e vão se enfrentar agora nesse grupo B. A República Democrática do Congo, né, cara? A República Democrática do Congo me parece ser a seleção que vai tentar colocar aí uma competitividade para cima de Senegal. Mas Senegal que é amplamente favorito, né? A gente nem precisa falar que Senegal é o grande favorito aqui para conseguir a vaga direta para a Copa do Mundo de 2026. Um grupo bem ok para Senegal, um grupo bem ok para Egito também. Já no grupo C, a gente tem um grupo com a Nigéria. E aí a gente pode falar, pô, a Nigéria aí é, né, amplamente favorita. A Nigéria basicamente tem uma, entre aspas, obrigação de conseguir uma vaga direta para a Copa do Mundo, pela tradição que a Nigéria tem no futebol africano, não foi para a última Copa do Mundo, então tem essa pressão de voltar logo para a Copa do Mundo, porque imagina a Nigéria em mais de uma edição seguida sem ir para a Copa do Mundo, isso seria inadmissível, né? Então a Nigéria vai para um grupo com a África do Sul, vai para um grupo com Benin, vai para um grupo com Zimbábue, Ruanda e Lesoto. Aí nesse grupo a gente tem 2 seleções que podem fazer um enfrentamento, digamos assim, evidente, não um nível técnico igual da Nigéria. A Nigéria tem um dos melhores ataques do continente africano, talvez dentre todas as seleções, coletivamente o melhor ataque de todas aí. Então a Nigéria deve ser uma seleção que vai fazer muitos gols nessas eliminatórias para a Copa do Mundo. E aí a gente tem essa África do Sul, tá? No momento que eu estou gravando aqui, a África do Sul, ela vem de um contexto de mais de 10 jogos sem perder. Só que assim, aí eu vou colocar um quesito aqui importante para a gente falar sobre eliminatórias da Copa do Mundo, tá? Muitos trabalhos aqui vão começar de uma forma, por exemplo, no final de 2023, e vão ser
totalmente diferente lá em 2025, lá em 2026, quando vai afunilar as últimas rodadas das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Então, muitos técnicos que estão treinando as seleções agora não vão ser os técnicos de lá, porque a gente vai ter Copa Africana de Nação, e a Copa Africana de Nações sempre mexe no comando técnico, numa renovação, por exemplo, ou numa quebra de renovação, ou num ciclo um ciclo que pode acabar piorando, inclusive, após um contexto de Copa Africana de Nações, Copa Africana de Nações que tem agora em 2024. Mas hoje, talvez a África do Sul seja o país que consiga fazer mais frente com a Nigéria nesse grupo C, e o Benin, que é uma seleção, assim, não é uma seleção top, evidentemente, mas é uma seleção competitiva que pode tirar uns pontos aí, inclusive, da África do Sul. Então, a briga aqui deve ser a Nigéria, como vaga direta, e aí, quem sabe, África do Sul e Benin conseguir, tentando uma vaga aí, por exemplo, como uma das segundas melhores colocadas para ir para os playoffs e tentar uma vaga de repescagem na Copa do Mundo de forma intercontinental, tá bom? No grupo D, a gente tem Camarões, Cabo Verde, Angola, Líbia, Eswatini, né, e Ilhas Maurício. Aí a gente tem uma seleção que está em crise, né? Camarões em crise, com o Rigobert Song, a gente não sabe se o Rigobert Song vai continuar, por exemplo, caso Camarões não faça uma boa campanha na próxima Copa Africana de Nações, mas aqui destaque para as duas seleções da lusofonia, tá? Cabo Verde e Angola. Inclusive, Cabo Verde e Angola vai ser já na primeira rodada, tá? Angola e Cabo Verde, as duas seleções da lusofonia, que devem disputar, acredito eu, com a Líbia, essa força aí de segundo lugar. Porque, assim, apesar de Camarões estar numa crise técnica, um trabalho do Roberto Song não é bom, Camarões ainda é melhor que essas seleções. Coloco aqui um exemplo de Cabo Verde. Cabo Verde, por exemplo, nas eliminatórias para a Copa Africana venceu o Burkina Faso, que é uma seleção que está sempre chegando em semifinal da Copa Africana das Nações. Então, Cabo Verde pode ser uma das surpresas desse grupo como segundo colocada, mas a gente nunca pode tirar Angola do páreo. Angola tem seus diversos problemas, mas como eu disse, até 2026 muita coisa muda, o plantel se renova, o trabalho pode se renovar em Angola. Então, eu coloco Angola disputando com Cabo Verde uma possibilidade de segundo colocado nesse grupo aqui, tá? E a Líbia, cara, a Líbia é um país, por exemplo, que viveu conflitos civis, né, desde a queda do Muammar Gaddafi lá em 2011, 2013, e ficou basicamente quase 10 anos, cara, sem conseguir jogar dentro do seu próprio território devido aos conflitos civis. E a Líbia voltou, se eu não me engano, só em 2022 agora a jogar no seu país. Então a Líbia ficou basicamente com o futebol não paralisado, porque a sua seleção continuou jogando ainda, mas só que fora do seu território, normalmente em países que tem uma diplomacia ok com a Líbia, por exemplo, a Líbia jogava muito com a Tunísia, muito na Tunísia. Então, agora a Líbia volta a jogar no seu território, e a Líbia pode ser uma seleção aí que pode fazer um barulhinho, pode tirar uns pontos de alguém, porque é uma seleção bastante competitiva. Então, Camarões, eu acredito que Cabo Verde e Angola deve ficar aí com a segunda vaga, mas vamos ver. E no grupo E, a gente tem aí Marrocos, Zâmbia, Congo, Tanzânia, Níger e Eritreia. Né? Como eu disse, a Eritreia está fora, desistiu nos últimos dias das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Marrocos aí amplamente favorito, né? A seleção que chegou à semifinal na última Copa do Mundo. E aí a gente vai ter talvez aí uma luta pelo segundo lugar entre Zâmbia, Congo e Tanzânia, né? A Tanzânia que vem crescendo, vai para a próxima Copa Africana de Nações agora, voltando à Copa Africana de Nações. A Tanzânia como seleção e como futebol de clubes crescendo também dentro do continente africano. Então, a Tanzânia é um país sempre para ficar de olho, porque em casa é muito difícil ganhar da Tanzânia. A Tanzânia em casa, jogando na Tanzânia, com a sua população e seu povo apaixonado, é difícil de enfrentar. Então, olho na Tanzânia, mas aqui eu acredito que talvez fique entre Zâmbia, Congo e Tanzânia. Zâmbia de Petson Daka, que eu acredito que vai ser a segunda seleção aí, que vai ficar em segundo lugar nesse grupo. Mas como eu estou falando, né? Muita coisa muda até lá, mas hoje eu colocaria Zâmbia de Petson Daka aí competindo para ficar entre as melhores segundas colocadas das eliminatórias da Copa do Mundo. Do grupo E, do Marrocos, a gente vai para grupo F. Costa do Marfim, Gabão, Quênia, Gâmbia, Burundi e Ilhas Seychelles. Até a Ilha Seychelles está participando disso daí, tá? Ela é tão democrática que está essas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. E aí a gente tem a Costa do Marfim também amplamente favorita. A Costa do Marfim que não foi para a última Copa do Mundo, bom lembrar, né? Vai agora, inclusive, sediar, ou já sediou, dependendo, né, de quando você está vendo esse vídeo, a Copa Africana de 2024. É ampla favorita também, até porque o Gabão de Pierre Aubameyang, o Aubameyang havia voltado, inclusive, de aposentadoria para representar o Gabão, mas não conseguiu levar o Gabão para a Copa Africana das Nações. Então, quem sabe o Gabão não tenha o Pierre Aubameyang nos próximos anos aí. Então, é um Gabão com uma incógnita, né? Uma
remodelação, uma reconstrução sem o Pierre Aubameyang. E sem o Pierre Aubameyang, a situação fica difícil para o Gabão. Apesar do Gabão ser bastante competitivo também enquanto seleção. Mas a Costa do Marfim aí, eu acredito que seja a ampla favorita para conseguir uma vaga direta e voltar para a Copa do Mundo, né? A Costa do Marfim já não joga a Copa do Mundo desde a época do Didier Drogba. Então, assim, vai ser um momento épico se a Costa do Marfim voltar, e eu acredito que tenha condições aí de ser a líder desse grupo, tem a melhor seleção, tem um dos melhores elencos do continente africano, então vai ser amplamente natural. Mas até lá vai ser uma ansiedade gigante da população marfinense para ver novamente a Costa do Marfim numa Copa do Mundo. Eu acredito que Gabão, Quênia ou quem sabe Gâmbia, né? A grande revelação do continente africano nos últimos anos é Gâmbia. Quem sabe Gâmbia possa aí voltar, quem sabe voltar não, né? Ir para sua primeira Copa do Mundo, ou pelo menos conseguir uma vaga na repescagem, né? A Gâmbia vai lutar aí, muito possivelmente com o Quênia e com o Gabão, como aquelas seleções que podem ficar entre as melhores segundas colocadas e ir para os playoffs para tentar uma repescagem. Já seria histórico se Gâmbia for para os playoffs da repescagem, tá? Porque Gâmbia é uma seleção ainda muito recente, digamos assim, apesar de já ter história, de já participar do Mundial nas categorias de base, venceu a França no último Mundial Sub-20, inclusive, mas Gâmbia vem numa crescente aí, quem sabe essa crescente seja confirmada nessas eliminatórias que vão ser muito difíceis. No grupo G, a gente tem Argélia, Guiné, Uganda, Moçambique, Botsuana e Somália. Aqui a gente tem uma ampla favorita que é a Argélia, né, cara? A Argélia, que é a seleção de Mahrez, é a seleção de Gouiri, é uma seleção que vem aí também numa renovação com muitos jogadores trazidos da diáspora, um trabalho feito pelo Djamel Belmadi, principalmente, cara, focando no trabalho lá da Copa do Mundo. A Argélia quer voltar a competir a uma Copa do Mundo. A Argélia, por exemplo, cara, que saiu do último playoff, perdeu por Camarões num gol sofrido no último lance do jogo. Assim, a Argélia estava vencendo o jogo contra Camarões, estava indo para a Copa do Mundo, e no último lance Camarões fez um gol lá no cruzamento de cabeça, e o Djamel Belmadi e a Argélia acabaram perdendo a vaga para a Copa do Mundo no último lance do jogo. Mas agora com esse grupo aqui de Argélia, Guiné, Uganda, Moçambique, Botsuana e Somália, parece que a Argélia aí vai conseguir tranquilamente uma vaga direta para a próxima Copa do Mundo. E aí eu coloco Guiné, né? Guiné de Guirassy e de Naby Keita e de Moriba. Uma seleção que jogou contra o Brasil no começo do ano. É uma seleção muito interessante, cara. Eu coloco a Guiné como uma seleção daquelas seleções médias, por exemplo, mas que tem um nível de competitividade muito interessante, que faz frente contra a maioria das seleções do continente africano. Então eu coloco Guiné até como, quem sabe, a candidata a uma das melhores segundas colocadas e indo para os playoffs, quem sabe, a partir desse grupo. Acredito que Guiné fique na segunda colocação. Acho que Uganda e Moçambique não vão conseguir fazer frente, apesar de Moçambique estar aí voltando a crescer aos poucos, mas acho que Guiné está bem na frente ainda de Uganda, Moçambique, Botsuana e Somália. Guiné deve ficar na segunda colocação. Grupo H, a gente tem Tunísia, Guiné Equatorial, Namíbia, Malawi, Libéria e São Tomé e Príncipe. Cara, todo mundo fala como, por exemplo, a Tunísia tem sorte, digamos assim, nessas fases de grupos. A Tunísia deu um pouco de sorte, digamos assim, não tanto assim, porque a Guiné Equatorial é uma seleção que quase ninguém fala, mas é uma seleção que chegou às quartas de final da última Copa Africana, eliminando o Mali nas oitavas de final, por exemplo. Então, Guiné Equatorial, inclusive nas eliminatórias para a Copa Africana, chegou muito perto, inclusive, de ultrapassar a Tunísia e ser cabeça de chave, né, nessa próxima Copa Africana de Nações. Então, vai se repetir esse confronto agora na fase de grupos das eliminatórias para a Copa do Mundo, e a Tunísia, assim, favorita, mas nem tanto para ser líder desse grupo aqui. Mas aí, como eu estou falando, né? São quase 4 anos, 3 anos e meio, basicamente, até o final. No caso das eliminatórias aqui, da fase de grupos, são exatamente 3 anos até o final, a última rodada da fase de grupos das eliminatórias africanas para a Copa. Ou seja, eu ainda acredito que muita coisa pode mudar, a Tunísia pode melhorar, os resultados não estão sendo bons, mas a nível de fase de grupos, a Tunísia normalmente vai bem. Mas, quem sabe, a gente pode ter uma surpresa aí de Guiné Equatorial conseguindo uma vaga direta para a Copa do Mundo. Isso seria histórico. Eu acredito que a Tunísia ainda vai conseguir. A Tunísia vem se renovando aos poucos com Hannibal Mejbri. É uma renovação ainda um pouco demorada, se for compararmos as renovações dos vizinhos Marrocos e Argélia, mas eu acredito que a Tunísia, como já é experiente nessas fases de grupos, assim, eu acredito que a Tunísia consiga ir para a Copa do Mundo como uma vaga direta, mas olho em Guiné Equatorial, que vai, eu acho, até a última rodada tentando uma vaga direta para a Copa do Mundo, tá bom? E no grupo I, a gente tem Mali, Gana, Madagascar, República Centro-Africana, Comores e Chad. Aqui a gente tem, cara, assim, na moral, aqui a gente tem um grande problema. Mali e Gana disputam uma vaga direta para a Copa do Mundo.
E aí, a gente tem o risco, por exemplo, de Gana não conseguir uma vaga direta para a Copa do Mundo, tá? Porque o Mali é aquela seleção que todo mundo fala que tem potencial, mas quando chega na hora H, não consegue. Inclusive, Mali chegou nos playoffs de 2022 contra a Tunísia, em 2 jogos, perdeu por 1-0 no agregado dos 2 jogos, e o gol que o Mali sofreu foi um gol contra que o seu próprio zagueiro fez. Simplesmente Mali Futebol Clube, já diria o poeta. Então, cara, mesmo assim, agora eu vou falar um pouco aqui do que eu acredito, porque eu gosto muito do Mali, vou ser hipócrita, eu acho que o Mali consegue a vaga direta. Se a gente for olhar o futebol praticado hoje pelo Mali e o futebol praticado hoje por Gana, o Mali é favorito hoje, sim, a essa vaga direta para a Copa do Mundo. E aí seria a primeira participação do Mali numa Copa do Mundo que a gente pode ver. Mas Gana, como eu disse, eu acredito, inclusive, que após a próxima Copa Africana das Nações, Gana deve mudar algumas coisas. E Gana não vem jogando bem, mas é um dos melhores elencos, se a gente for ver do continente africano no papel. Assim, a questão é que Gana não conseguiu ainda, de fato, mostrar todo aquele potencial com o Nhaco Williams. Os irmãos Ayew ainda estão, a gente não sabe até quando os irmãos Ayew vão continuar, mas tem uma juventude com Mohamed Kudus, com outros jogadores também muito interessantes, principalmente do meio para frente. Abdu também, volante do Lens também, que está fazendo uma boa campanha na Champions League. A gente tem o Nuamá também, que não vem fazendo uma boa campanha no Lyon, mas é uma das grandes revelações de Gana nos últimos anos. Então, eu acredito que Gana não consiga essa vaga direta para a Copa do Mundo. E aqui eu vou cravar, tá? Mali irá para a Copa do Mundo com vaga direta, e aí nós vamos fazer a festa aqui nesse canal, tá? Aí eu quero saber de vocês, galera, depois de todos esses grupos aqui que a gente soltou, vou colocar aí de novo, tá? Grupo A com Egito, grupo B com Senegal, grupo C com Nigéria, grupo D com Camarões, grupo E com Marrocos, grupo F com Costa do Marfim, grupo G com Argélia, grupo H com Tunísia e grupo I com Mali como cabeças de chaves. Essas são as seleções cabeças de chave das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. 10 vagas para o continente africano, 9 vagas diretas. Todo mundo aí que conseguir, basicamente, ser líder de cada grupo, todos os líderes dos grupos irão direto para a Copa do Mundo, e depois a gente vai ter um playoff dos 4 melhores segundos colocados, que vão fazer uma espécie ali de semifinal entre si. Vai ter a final, e quem ganhar a final vai para a repescagem intercontinental. Eu quero saber de vocês aqui, já deixaram o like, né? Vai ajudar muito deixando o like nesse vídeo. Quem vocês acham que vão conseguir vaga direta para a Copa do Mundo? Sim, coloca aqui no chat, eu quero conversar com vocês. O que vocês acham? Quem são as seleções que vocês cravam que vão pegar a vaga direta para a Copa do Mundo de 2026? Eu vou lendo tudo aqui e a gente vai trocando ideia aqui no YouTube, tá bom? Ó, não deixe de compartilhar esse vídeo, cara. Quem quiser saber mais sobre eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, é um conteúdo muito escasso no YouTube, então eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhem esse vídeo e, o mais importante, deixa o like aqui para ajudar o nosso conteúdo, porque a Copa do Mundo aqui no África Mamba já começou 4 anos antes. E quem acompanhar aqui no África Mamba não vai ficar surpreso depois se o Marrocos chegar numa semifinal, numa final, não vai ficar surpreso se o Mali for para a Copa do Mundo, porque aqui a gente vai falar de Copa do Mundo e também lá no YouTube e nas outras redes sociais. Inclusive, estamos com um grupo de Telegram, onde eu vou sempre colocar lá algumas informações do futebol africano diariamente. Então, quem gosta de Telegram, vai aqui na descrição, clica no link, é gratuito, só entrar lá e você vai ficar se informando diariamente sobre o futebol africano, tá bom? Eu conto com vocês, até o próximo vídeo, compartilhem esse vídeo e compartilhem a voz e a imagem do África Mamba, que é a casa do futebol africano aqui no Brasil. Tamo junto e até a próxima. Fé!